E aí pessoal, eu sou Pedro Vinícius, professor de exatas, e hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês para resolver outro exercício de vestibulares, beleza? E hoje a gente vai estar respondendo um exercício de resistores que caiu no ITA 2019, beleza? E o exercício é o seguinte: a figura mostra um circuito simples em que um gerador ideal fornece uma DDP-V aos blocos retangulares A, B e C, sendo os dois últimos de mesmas dimensões, ou seja, as dimensões de B e as dimensões de C são iguais, certo? Esses três são constituídos por materiais distintos de respectivas condutividades elétricas, sigma A, sigma B e sigma C, tais que sigma A é igual a 3 vezes sigma C e sigma B é igual a 2 vezes sigma C. Considerando que a área da seção transversal à passagem de corrente do bloco A é o dobro da de B, e sendo PA, PB e PC as respectivas potências dissipadas nos blocos, determine as razões PB dividido por PA e PC dividido por PA. E assim, pessoal, o primeiro passo para a gente entender e resolver e destrinchar esse exercício é a gente entender a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é a lei que relaciona a resistência elétrica de um fio com suas características: comprimento, resistividade do material e seção transversal do mesmo, tá certo? Então a gente vai anotar aqui a segunda lei de Ohm para a gente trabalhar com ela. A segunda lei de Ohm diz o seguinte, que a resistência de um fio elétrico é igual à sua resistividade vezes o comprimento desse fio dividido pela seção transversal dada em área, certo? Em área metro quadrado, beleza? Só que o exercício ele nos fornece não a resistividade, mas sim a condutividade do material. Ora, a condutividade sigma de um material é o inverso da sua resistividade. Ou seja, quanto maior a condutividade de um material, menor sua resistividade. E vice-versa. Então, a gente vai substituir isso na fórmula para poder trabalhar com ela. Substituindo isso na fórmula, a gente vai ter que a resistência desse fio ou desse resistor vai ser igual a L dividido por sigma vezes S. Mas por quê? Porque, veja, dessa mesma fórmula, a gente substituindo, a gente vai ter que 1 sobre sigma vezes L sobre S. 1 sobre sigma, ficou parecendo um S aqui, não foi, pessoal? 1 sobre sigma é exatamente a resistividade da gente, beleza? Essa resistividade aqui, tá certo? 1 sobre sigma é igual à resistividade elétrica do material, beleza? E a partir disso a gente precisa anotar as condutividades elétricas dos materiais dos blocos que o exercício nos forneceu. Ou seja, a condutividade do bloco A é igual 3 vezes a condutividade do material do bloco C. E a condutividade do material do bloco B é igual a 2 vezes a condutividade do material no bloco C. E através disso a gente precisa fazer uma relação entre A e B, na qual a gente também possa trabalhar, certo? Para a gente comparar A e B também. Então, sabendo que a condutividade de B é 2 vezes a de C, e que C também aparece aqui, a gente pode usar uma fórmula na outra, tá certo? Mas como? A gente isola o C e substitui lá. Vamos fazer isso? Então, sigma de B sobre 2 é igual a sigma de C. Dessa mesma forma, só passando esse 2 dividindo para cá. E agora, a gente vai pegar isso daqui e jogar nessa fórmula.
Ou seja, sigma de A vai ser igual a 3 vezes sigma de C. Só que sigma de C é sigma de B sobre 2. Então, 3 vezes sigma de B sobre 2. Então, aí a gente já estabeleceu uma relação básica para a gente poder trabalhar com essas fórmulas no exercício, tá certo? Ou seja, a condutividade de A é exatamente igual a 1,5 vezes a condutividade de B. E a partir disso a gente precisa calcular as resistências no bloco A, no bloco B e no bloco C. Então, a gente sabendo que a seção transversal de A é igual 2 vezes a de B, para facilitar tudo, a gente vai colocar tudo em relação a B. Resistividade de A em relação a B, resistividade de C em relação a B. E a partir disso, trabalhar com os cálculos. Então, a resistividade de A vai ser igual L sobre sigma de A vezes a seção transversal de A. Dessa mesma fórmula aqui, tá certo? Resistividade é igual ao comprimento do fio, certo? Dividido pela condutividade do material vezes a seção transversal. Então, a gente só repetiu aqui. Então, como a condutividade de A é igual 3 sobre 2 a de B, a gente vai substituir aqui. E como a seção transversal de A é 2 vezes a de B, a gente vai colocar isso na fórmula também. SA vai ser igual a 2SB e sigma A é igual a 3 sobre 2 sigma B. Então, substituindo isso na fórmula, a gente vai ter que a resistência de A é igual a 3 sobre 2 vezes sigma de B, né? Ou seja, a gente vai ter que a resistividade de A vai ser L dividido por 3 sobre 2 vezes sigma de B, vezes 2 vezes a seção transversal de B. E aí a gente vai ter que a resistência de A vai ser igual a L dividido por 3 sobre 2 vezes 2 vezes sigma de B vezes a seção transversal de B. Por fim, a gente descobre que a resistência de A é L dividido por 6 sobre 2 vezes sigma de B vezes a seção transversal de B. Isso daqui dá 3 e a gente vai ter que a resistência de A vai ser igual a L dividido por 3 vezes sigma de B vezes a seção transversal de B. E aqui a gente já descobriu uma das resistências e agora a gente precisa descobrir a resistência de B e a resistência de C. E aqui fica bem fácil determinar a resistência de B, porque se a gente vai colocar tudo em relação a B, a resistência de B em relação a ela mesma vai ser ela mesma, certo? Então, vamos anotar aqui. A resistência de B vai ser igual a L dividido por sigma de B vezes a seção transversal de B. Simplesmente isso, tá certo? E agora a gente precisa descobrir a resistência de C, tá certo? E a partir disso daqui a gente descobre uma coisa interessante. Como a gente sabe que a condutividade de B é igual 2 vezes a condutividade de C, ou seja, B é 2 vezes mais, tem 2 vezes mais condutividade do que C. Ou seja, quanto maior a condutividade, menor a resistividade. Certo? Como eles dois estão em paralelos, a gente pode dizer que B e C estão bem assim, sabe? A gente tem
B e C aqui, a gente pode dizer que eles estão em paralelo. Estando em paralelo, eles estão sobre uma mesma diferença de potencial. Ora, se a diferença de potencial é igual, o comprimento dos fios é igual e só a condutividade muda, a gente pode trabalhar com isso. Como? Então, se a gente sabe que a condutividade de B é 2 vezes a de C, isso significa que o seguinte: como a condutividade é o inverso da resistividade é dada pela letra ρ no grego, isso daqui significa que, olha, a condutividade de B está aqui, certo? Condutividade, o inverso da resistividade, é 2 vezes a condutividade de C. A partir disso, a gente descobre que a resistividade de C dividido pela resistividade de B é igual a 2. Sendo assim, a resistividade de C é igual a 2 vezes a resistividade de B. Ora, se eles estão sobre a mesma diferença de potencial, se eles dois têm o mesmo comprimento e a mesma seção transversal, lembre que o exercício nos disse que o condutor B e o condutor C têm as mesmas dimensões. Então, a seção transversal S de B é igual à seção transversal de C. E daí, se tudo isso se mantém constante, então a gente pode, através disso daqui, dizer que a resistência de C é 2 vezes a resistência de B. Ou seja, B tem a metade da resistência de C, em virtude de ter uma condutividade 2 vezes maior que a de C. Tá certo? Conhecendo isso aqui, a gente só precisa dizer que, como a gente já conhece a resistência de B, a gente vai usar essa fórmula nessa daqui. Então quer dizer que a resistência de C é igual 2 vezes isso daqui. Então quer dizer que a resistência de C é 2 vezes L sobre sigma B vezes SB. E a partir disso, pessoal, a gente vai voltar para esse desenhozinho que eu fiz aqui e vai desenhar as correntes, tá certo? Isso vai ajudar a gente nos cálculos. Como? Ora, vamos supor que isso aqui seja o bloco A. Tá fora de escala, tá? Mas tudo bem. Do bloco A sai uma corrente I. E essa corrente vai se subdividir em 2 ramos. I de B e I de C. Ora, a gente pode afirmar matematicamente que I é igual a I de B mais I de C, certo? E então, a partir disso, como a gente sabe também que a resistência de B é metade da de C, a gente pode dizer com certeza que a corrente que passa em B é 2 vezes a corrente que passa em C. Por quê? Porque ele tem metade da resistência, os dois estão sobre a mesma diferença de potencial e os dois têm o mesmo comprimento, e os dois aqui eles só vão ter uma diferença na sua condutividade, mas a gente já fez isso e já descobriu as resistências, tá certo? Então isso aqui, se a gente fizer isso, tá beleza, tá certo? Então, continuando, a gente pode dizer que I é igual a 2IC mais IC. E a gente descobre que a corrente que passa em C é igual a 1/3. A gente pode supor, sim, com certeza, que esse I que sai daqui é 1. Com certeza, porque é 1 inteiro. E IB mais IC é igual a I, com certeza. Então, se IC é igual a 1/3, IB vai ser 2 vezes isso. Então, IB, a corrente que passa em B,
vai ser igual a 2/3. 2/3 de I, tá certo? Isso aqui é I sobre 3. Então, trabalhando com isso, a gente agora pode descobrir as potências dissipadas em cada bloco, tá certo? E aqui, pessoal, tendo anotado, né, todos os dados que a gente descobriu, agora a gente vai calcular a potência. Como a gente vai calcular a potência? A gente vai calcular a potência usando a potência igual a R vezes I ao quadrado. Por quê? Porque, assim, de certa forma, foi o caminho mais fácil que eu achei, certo? Porque você não sabe exatamente a diferença de potencial em A, nem a diferença de potencial em B e C. E como a gente já descobriu a resistência e a corrente que passa nesses ramos, então a gente vai usar isso, certo? Vai ficar mais útil do que fazer outras contas para descobrir outra informação desse exercício. Se a gente já tem, a gente já vai usar, tá certo? Então, a partir disso, a gente vai calcular a potência de A. A potência de A vai ser igual a R de A vezes I ao quadrado. Se a gente considerar que esse I de A ao quadrado é 1, então I ao quadrado vai ser 1 também. Então a potência em A vai ser exatamente igual a L sobre 3 vezes sigma B vezes SB. E agora a gente calcula a potência dissipada no bloco B. A potência dissipada no bloco B vai ser igual a resistência de B vezes a corrente que passa em B ao quadrado. Só que aqui é diferente. A corrente que passa em B, ela não é 1, ela é 2/3. E isso vai mudar tudo. Então vamos lá. Então a potência dissipada em B vai ser resistência de B, que é isso daqui, L sobre sigma de B vezes a seção transversal de B vezes a corrente que passa em B, é 2/3, certo? Ao quadrado. E aí a gente tem que a potência em B vai ser igual a 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, vezes L dividido por sigma B vezes SB. E agora a gente precisa calcular a potência dissipada em C. Vamos usar o mesmo raciocínio e a mesma operação. A potência dissipada em C vai ser a resistência de C, que a gente tem aqui, que é 2 vezes a de B, vezes a corrente que passa em C ao quadrado. Então, resistência de C vezes I de C ao quadrado. E aqui a gente vai ter que a potência dissipada em C vai ser 2 vezes L sobre sigma B vezes SB vezes 1/3 ao quadrado. E daí a gente tem que a potência dissipada em C vai ser igual a 2 vezes L dividido por sigma B vezes SB vezes 1 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, ou seja, 1/9. E aí a gente pode concluir que a potência dissipada em C é 2 dividido por 9 vezes L dividido por sigma B vezes SB. E a partir disso é só a gente usar essas informações que a gente coletou para que a gente possa comparar as razões, para que a gente possa achar as razões entre PB-PA, PC-PA, beleza?
E aqui a gente tendo os dados, é só a gente dividir, beleza? Primeiro a gente vai comparar PB-PA, depois PC-PA. E aí, pessoal, calculando a razão entre PB e PA, a gente vai ter que PB é isso daqui, PA é isso daqui. Então a gente vai anotar 4 nonos de L vezes sigma B vezes SB dividido por L sobre 3 vezes sigma B vezes SB. E aí vocês veem agora a utilidade de colocar tudo em relação a B. Por quê? Porque isso daqui, eu vou escrever de novo, tá? Isso daqui vai ser exatamente igual a 4 nonos vezes isso daqui dividido por 1/3 vezes isso daqui também. Então, se a gente tem isso daqui, por exemplo, multiplicando embaixo e dividindo em cima, é o mesmo termo, tá, pessoal? Esse termo é igual a esse, porque é L dividido por sigma B vezes SB. E aqui a gente também tem L dividido por sigma B vezes SB também. Então a gente pode simplificar e dizer que isso aqui é 1. Por quê? Porque se tu tem um número, por exemplo, um termo, e ele dividido por ele mesmo vai ser sempre 1, beleza? Desde que ele seja diferente de 0, tá? Beleza? Então, continuando, a gente vai ter simplesmente que 4 nonos dividido por 1/3, certo? Fazendo essa operaçãozinha, 4 nonos dividido por 1/3, a gente vai ter que isso aqui dá 12 sobre 9, que é igual a 4/3. Se dividir em cima e embaixo por 3, 12 dividido por 3, 4, 9 dividido por 3, 3, beleza? E aí a gente encontrou que a razão PB-PA é igual a 4/3, certo? E agora a gente vai achar a razão PC-PA. Então, PC-PA vai ser igual a potência dissipada em C, que é 2 nonos vezes isso aqui. Potência dissipada em C vai ser 2 sobre 9 vezes L dividido por sigma B vezes SB, dividido por a potência dissipada em A, que é, a gente tem, de novo, 1/3 vezes L dividido por sigma B vezes SB. E de novo a gente simplifica aqui, tá, pessoal? Porque, como eu disse anteriormente, um termo dividido por ele mesmo, desde que seja diferente de 0, sempre vai ser 1. Então, isso daqui a gente vai ter que é 2 nonos dividido por 1/3. Isso daqui é igual a 2 sobre 9 dividido por 1/3. É bom vocês fazerem passo a passo, tá? Porque aí nunca escapa nada, beleza? Isso daqui é a mesma coisa que 6 dividido por 9, que é igual a, se a gente simplificar, né, se a gente simplificar, dividir em cima e baixo por 3, vai ser exatamente igual a 2/3. Ou seja, PC-PA é igual a 2/3. E aí a gente resolveu esse problemão, né? Problema difícil do ITA. E tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Espero que vocês possam estar aqui no próximo vídeo, tá? E eu espero que você deixe o like, se inscreva no canal. E até a próxima. Muito obrigado por assistir.